Pai do Senhor, que bom novamente estar com você aqui através deste canal. Para quem não me conhece, meu nome é William Cristo. Como sempre, segundo a vontade de Deus, guiado pelo seu Espírito e sobre a sua palavra, quero eu estar ministrando algo ao teu coração. Então, neste momento, queria alguns segundos do seu tempo. Empresta a sua mente, o seu ouvido e o seu coração, porque eu tenho uma mensagem para você. Hoje o tema que eu trago, a minha mensagem é o encontro. O tema da minha mensagem é o encontro. Hoje eu quero basear essa mensagem no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Eu não vou ler, porque eu já conheço a história para a gente diminuir o tempo aqui no vídeo. Então fala de uma viúva de Naim, em Naim. Seu filho único, ela tinha perdido seu esposo e agora ela tinha perdido seu único filho. Era tão importante o filho naquela época, porque a genealogia dos judeus dava o quê? O significado da continuidade da história do pai, da família. É como se chegasse o ponto final da história daquela mulher. A Bíblia diz que ela vinha com um cortejo fúnebre, chorando com certeza. E antes de passar os portões, porque o cemitério ficava fora da cidade, porque era abominável pela cultura dos judeus. Então relata a Bíblia que antes dela passar pelos portões vinha outro cortejo. Era um cortejo diferenciado, um cortejo da alegria, da esperança, do crer, do acreditar, da mudança, porque quem vinha nesse cortejo era Jesus de Nazaré. Diz que Jesus, no portão, avistou esta mulher antes dela passar e olhou para ela, se comoveu e deliberou uma palavra sobre a vida daquela mulher, dizendo: não chores mais. Jesus tocou, a Bíblia relata que ele tocou o esquife e ali ele ressuscitou o filho daquela mulher. O defunto levantou, começou a falar e todos se maravilharam com o que Jesus tinha feito. Então eu quero compartilhar com você de três formas aqui. A primeira forma, eu quero falar com você do sepulcro daquela época. O sepulcro era como se fosse cavernas. Eles abriam a caverna. O defunto naquela época, eles usam a expressão esquife, mas não existia caixão. Era como se fosse uma maca. E eles passavam como se fosse uma faixa, um lençol sobre o corpo do defunto. Quando eles usam a expressão esquife, é para quê? Para guardar a imagem de Jesus, porque Jesus era judeu e para o judeu tocar em cadáver era abominável. Então eles pegavam esse sepulcro, deixavam aberto e eles colocavam o defunto lá dentro. Havia uma pedra grande por fora, havia uma vala, eles empurravam essa pedra na vala e tinha uma certa cola, como se fosse um cimento cola, e passava. Era a forma deles sepultar o corpo daquela época. Eles tinham o costume místico também de perfumar o corpo. Se você for ver na história, o Maria ou Madalena usa a expressão: Senhor, já cheira mal. Como saber se cheira mal? Deve ter ido lá. A Bíblia relata também que Maria e Madalena também queriam usar especiarias para quê? Para ir perfumar o corpo de Jesus. Então tem toda essa história para você ter uma noção de como era. Mas trazendo para os dias de hoje, para a linguagem figurativa, eu quero imaginar que lá os coveiros estavam lá já tudo preparado. A caverna aberta, a pedra já posta para ser removida na vala, a cola já mexida. Aqui fora dos portões da cidade estavam o quê? Eles já preparados. Agora vamos para dentro da cidade. E agora ia ao coração daquela mulher. Quem sabe a sua parentela, porque a sua família era seu esposo, seu filho não tinha mais. Mas parentes, conhecidos, tentaram até mudar o caminho daquela mulher. Eu quero imaginar: olha, vamos para um caminho diferente, esse cortejo fúnebre, vamos fazer diferente. Para quê? Para não lembrar do seu esposo, para não piorar a situação na vida desta mulher.
eu quero imaginar. Mas, querido, todos nós sabemos que num caminho de dor, a gente não quer realmente passar. Se você é roubado, foi defraudado em uma coisa, você não vai passar por aquele caminho. Às vezes um caminho que você passou uma certa humilhação, você não quer voltar por aquele caminho. Mas esta mulher não tinha como, porque a trajetória da perca estava no seu coração. Essa trajetória, essa dor já estava no seu espírito, já estava na sua alma, já estava dentro. Era um coração que estava quebrado e não tinha mão que pudesse ajuntar os cacos do coração daquela mulher. Aquela mulher, eu quero crer que neste momento, ela estava tão anestesiada, querido, que ela não sentia nem o molhar das suas lágrimas. Ela não sentia nem o andar dos seus pés, da sua perna. De tal forma que estava a tristeza desta mulher, esta viúva em Naim. Era assim que se encontrava esta mulher, anestesiada, quebrada por dentro. Uma sombra tão grande, uma tempestade tão grande, que era como se fosse o fim. Ela estava viva, mas estava morta. O filho estava sendo, seu filho sendo, o único filho indo ser enterrado, mas como se ela fosse junto também. É como se ela tivesse naquela maca entalada junto com seus filhos, com seu filho. Agora a terceira coisa era aquela multidão, aquele cortejo fúnebre. A Bíblia relata a história daquela época. Havia mulheres por nome choradeiras. Elas eram pagas para chorar. Essas pessoas pagas para estar chorando nesse cortejo. Com certeza havia pessoas questionando e falando da vida dessa mulher. Olha, que coitada. Nasceu para perder. Será que ela é amaldiçoada? Nossa, coitada. Não tem nada. Não progride. Não cresce. Só perde. Olha aí, que derrota, hein? Coitada desta mulher. Com certeza acontecia ali nesse cortejo fúnebre. Pessoas apontando e vendo a derrota daquela mulher. Mas a Bíblia relata que havia um cortejo fora da cidade, vindo passar por aquela cidade. Era um cortejo onde tinha um ser, um homem, um filho de Deus, que era Jesus de Nazaré. Aquele que basta uma palavra, e o servo de um certo centurião, poucos tempos atrás, poucos minutos, horas atrás, foi curado. Porque o servo creu e disse, olha, basta uma palavra. E o Senhor se agradou daquilo e o servo foi curado. Era aquele que estava nesse cortejo. Era um cortejo de esperança, cortejo de crer, cortejo de mudança, cortejo de vida. Era um cortejo que chegava o cego e enxergava. Era um cortejo que o surdo chegava não ouvindo e voltava a ouvir. O mudo não falava e começava a falar. Era um cortejo de vidas que não tinha esperança e agora tinha esperança. E foi isso que aconteceu. Esse ser maravilhoso, Jesus de Nazaré, que ali naquele momento teve um encontro com esta mulher. Aliás, aquela mulher teve um encontro com ele. Eu imagino aquela mulher de cabeça baixa, com o coração quebrado, dilacerado, morta junto com o seu filho, ainda estando viva. E agora, aquele Jesus de Nazaré, o pão da vida diante daquela mulher. E o Jesus de Nazaré olha para ela e diz assim, mulher, como se dissesse, levanta a cabeça, olha, não chores mais. Jesus estava dizendo para aquela mulher, eu não sou como as choradeiras que recebem para chorar. Eu não sou esses que choram, que vê a sua dor, que lamentam e que até questionam o sofrimento da sua vida. Não, mulher, não chores mais, porque hoje eu ponho um ponto final na trajetória de derrota na sua vida. Hoje eu ponho um ponto final nesse quadro de derrota na sua história. Esse caminho de perca, esse caminho de tristeza, hoje eu vou mudar. Olha, não chores mais. O encontro de Jesus com aquela viúva.
Assim é você, querido, através dessa mensagem. Hoje, pelo Espírito Santo do Senhor, através dessa palavra rema, Jesus, antes de chegar ao ponto final, passar os portões do desânimo, de desistir, de não acreditar, hoje Jesus ele vem de encontro à sua história, as lágrimas que eu não posso enxugar, que vem da sua alma, das dores, das feridas de sua vida, das trajetórias de perca que tem acontecido, eu não posso, mas Jesus de Nazaré ele pode. E ele diz para você hoje: não chores mais, porque aquilo que o médico não pode, aquilo que o homem não pode, aquilo que às vezes o pregador não pode, o missionário não pode, o profeta não pode, eu posso fazer na sua vida. Diz que Jesus foi e tocou naquele esquife, mas na realidade Jesus tocou no defunto. Jesus ele vai no ponto certo, querido. Ele vai no ponto certo, naquilo que está morto na nossa vida, ele vai lá, ele tem poder de tocar e dar vida. Assim é na sua vida e na minha vida. Tem áreas da sua vida que parece que não tem jeito mais. Parece que tem áreas da sua vida que parece que é só enterrar, sepultar e desistir, e não vai mais existir na sua vida. Mas hoje Jesus de Nazaré, ele vem com a sua mão forte, ele toca, ele começa a dar vida àquilo que estava morto na sua vida e na sua história. Mas é interessante que eu quero imaginar que dos portões da cidade para cá estava acontecendo este milagre na vida daquela mulher. O cortejo fúnebre estava de morte, estava tendo um contato com um cortejo de alegria, de vida. E fora da cidade, eu quero imaginar, irmãos, o que estava acontecendo lá. Quero imaginar que aquele escoveiro, com certeza o relógio daquela época era diferente, mas eu quero trazer, numa linguagem figurativa, imaginar que eles tinham um relógio de pulso. Imaginar que eles estavam lá agora procurando a hora e vendo que não chegava. Eu quero ver que eles questionavam, imaginar que eles questionavam entre eles, tipo assim: e aí, meu, o que aconteceu, hein? Será que a viúva morreu de tristeza? Será que vai ter 2 velórios? Será que vamos ter que arrumar outro espaço aqui nesse sepulcro? O que aconteceu? Está muito atrasado, hein? Está muito atrasado. E um questionando um com o outro, eu quero imaginar. Eu quero imaginar que agora chega alguém correndo, suado e meio cansado, sem fôlego, dizendo àqueles coveiros: olha, não vai ter mais velório. Pode fechar, pôr a pedra e lacrar, porque não vai ter mais velório. Eu quero imaginar aquele escoveiro dizendo para quem trouxe a notícia: por que não vai ter mais velório? Olha, é porque tem um tal de Jesus de Nazaré lá, e ele ressuscitou o filho daquela mulher. E o que está acontecendo lá agora? O cortejo de morte está se tornando um cortejo de alegria. O cortejo de tristeza está se tornando um cortejo de alegria. O cortejo que não tinha esperança está se tornando um cortejo de esperança. Olha, e o nome de Deus está sendo glorificado lá. Eu acho que na realidade, aquilo que era tristeza está se tornando um culto lá. O nome de Deus está sendo glorificado. Assim vai ser na sua vida, querido. Hoje, o encontro de Jesus com você através dessa mensagem é de vida. Aquilo que parecia na sua vida, antes de passar os portões do fim, que não ia dar mais, que não ia acontecer, Deus hoje, Ele está fechando a sepultura. Não vai haver velório, não vai ser sepultado. E tem algo profético que o Espírito Santo me dá aqui. Tem pessoas que estavam com o RG, porque quando a pessoa morre tem que levar o documento. Querido, a mensagem que vai vir para você no seu telefone, a notícia que vai vir, é que essa pessoa está curada, que ela não vai descer à sepultura. Eu estou falando uma palavra rema e profética. Tem pessoas que estão internadas num quadro difícil, num aparelho respiratório, mas hoje
Jesus de Nazaré, através do Espírito Santo, através dessa palavra, vai de encontro, dá vida a esta pessoa. Ela não vai descer a sepultura. Assim é nas áreas da sua vida, querido. Creia através dessa mensagem, o encontro. Assim Jesus foi na vida daquela mulher, assim é na sua vida. Hoje Jesus vem de encontro na sua vida, na sua história. Não é o fim, não vai passar pelos portões. Jesus, ele vai vir de encontro a você. Ou seja, tem pessoas que estão preocupadas com o aluguel, né, querido? Vai ser despejado? Vai não. Deus vai enviar a sua providência, porque através dessa mensagem, hoje, Deus, ele vem de encontro sobre a sua vida. Então, que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais ao teu coração. Eu, William Cristo, deixo essa mensagem, que o Espírito Santo continue falando com você. Creia, somente creia. Hoje Jesus vem de encontro na sua história.